Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A regulamentação do canabidiol para uso terapêutico no Brasil está em discussão na Câmara. O canabidiol é uma das principais substâncias da folha cannabis sativa, a planta da maconha. Em janeiro de 2015, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, retirou o canabidiol da lista de substâncias proibidas e autorizou a importação excepcional de uma lista restrita de medicamentos feitos com canabidiol. A decisão causou divergência entre parlamentares e especialistas que discutiram o tema na Comissão de Seguridade Social. E nós vamos saber mais detalhes nesta edição do Câmara Debate com dois parlamentares que são médicos, deputado Eduardo Costa, do PTB do Pará, e doutor Luiz Ovando, do PSL do Mato Grosso do Sul. Bem-vindos, deputados. Obrigado. Bom, deputado Eduardo, eu queria começar pelo senhor, que pediu a audiência na comissão, para explicar realmente se é válida essa importação da cannabis para esse tratamento. Bem, a audiência ela tentou fazer um amplo debate sobre o tema, né? Já que essa casa aqui aprovou, em 2006, a lei das drogas, que foi a 11.343, se eu não estou enganado. E naquele momento, o uso medicinal da cannabis sativa, como foi dito aqui, foi autorizado e ficou a regulamentação para ser feita posteriormente pelo governo e o órgão do governo que trata disso, de medicamentos, de regulamentação de drogas, no caso seria a Anvisa. E a Anvisa ela está no momento de fazer esse debate. Inclusive, existem audiências públicas já agendadas que vão discutir tanto a produção, plantio, produção da planta em si, quanto o registro de novos medicamentos, importação de insumos, como seria feito isso. Esse período agora é de receber recomendações, receber... Tem consulta pública. Consulta pública e nós achamos pertinente colocar o debate em questão e eu acho que o que está se discutindo é o uso de um medicamento. Ninguém levantou a situação do uso da maconha como uso recreativo, recreativo ou social, como as pessoas dizem. E eu acredito que foi muito bem compreendido. Tentamos fazer um debate exaustivo sobre o tema. Cada lado, ou seja, tivemos várias opiniões divergentes, mas todas compreenderam que nós temos que utilizar todos os recursos, né, principalmente no que diz respeito a substâncias que possam, de alguma forma, atender algumas doenças, e doenças que pode-se dizer que são doenças órfãs, porque muitos medicamentos alopáticos que não fazem o efeito esperado e que essa substância extraída da maconha, da cannabis sativa, que são principalmente duas substâncias, como foi dito aqui, o canabidiol e o tetrahidrocannabinol. Tetrahidrocannabinol. É isso, deputado. E essas duas substâncias, elas têm um efeito no tratamento de algumas patologias. E houve realmente a ponderação devido à falta de trabalhos científicos aqui no Brasil. Eu acho que no exterior temos muitos trabalhos que mostram a eficácia dessas substâncias. Mas aqui no Brasil, por não ser ainda autorizado, né, por não ter uma série de colocações ainda, é difícil você conseguir um financiamento para uma pesquisa onde tem um produto que não está ainda 100% autorizado, homologado pela Anvisa.
eu acredito que isso vai acontecer e que patologias como epilepsia refratária, quando a criança sofre de frequentes crises epiléticas. Até Parkinson também. Né? Parkinson, Alzheimer, autismo severo e muitas outras doenças, principalmente doenças do sistema nervoso central, doenças também que afetam a parte imunológica da pessoa, como é o caso da AIDS. Então, eu acredito que a gente abre um precedente para estudar mais, para tentar, de alguma forma, tirar e produzir os nossos próprios medicamentos. Né? Agora, eu queria ouvir também, doutor Luiz Ovando, porque nós já temos um projeto de lei que tramita no Congresso desde 2014, se eu não me engano, e essa é a Anvisa só que está regulamentando. Não seria o caso do Congresso tomar à frente e realmente aprovar uma lei para que não fique dependendo de regulamentação só de uma agência reguladora? Regina, inicialmente agradecer à direção da TV Câmara em nos convidar, em participar aqui com o nobre deputado Eduardo Costa, deste programa Câmara Debate, né, sobre um tema fundamental, muito importante. E essa sua pergunta, eu acho que ela é significativa quando a gente, na casa de debates, na casa do povo, como a gente diz, assim é verdadeiramente isso, não se discute ainda muito. Então, o que significa é que o povo não está muito preocupado, porque se estiver, eles vão começar a cobrar, como a gente está vendo, né, recentemente, a questão da Previdência. Né? O povo aborda e patrulha e manda telefonema, enfim. Mas é importante que a população participe disso. Como disse o deputado Eduardo Costa, doutor Eduardo Costa, vamos conversar basicamente em questões médicas, né, doutor Eduardo? Nós estamos discutindo aqui hoje, basicamente, sobre a questão medicamentosa, terapêutica, né, da cannabis sativa e esses dois princípios ativos, o canabidiol e o tetraidrocanabidiol, que são elementos importantes, né? A cannabis sativa, ela tem várias substâncias, dizem alguns que tem mais de 400 elementos ativos que poderiam causar determinadas alterações, mas os dois mais importantes são esses, como disse o deputado, a questão de você tratar determinadas doenças órfãs que são deixadas de lado e que as pessoas vão sofrendo e sabem que não tem maneira de resolver. Nós debatemos bastante na audiência pública exatamente sobre isso, porque quando a gente descobre uma situação e está convicto daquilo, a gente fica meio apaixonado por aquilo, né? E você, apaixonado, você tira um pouquinho a racionalidade, né? E você abraça e briga por aquilo. Então nós tivemos alguns falando sobre a efetividade da droga, né? No THC, né? E isso tem que ser levado em conta. Nas situações de adversidade, como disse o deputado, você, em crises subentrantes de convulsão, de epilepsia, no caso é a doença, a convulsão é a expressão, né? A gente acaba lesando o cérebro. O cérebro já está lesado e se você deixa o processo continuar, você lesa mais o cérebro. E o cérebro é um elemento fantástico, né? Então a gente espera que dentro de pouco a gente possa, na Câmara, discutir um pouco mais e não é difícil levar isso à frente, embora haja alguma resistência ainda em termos de cultivo da planta e precisa, na verdade, para você liberar o cultivo em alguns aspectos, você ter uma fiscalização muito próxima para evitar que a coisa pegue outros rumos. E a gente sabe que em termos médicos, terapêuticos, farmacológicos, isso pode acontecer. Você designa uma determinada substância para um determinado fim e ali começam as derivações, o que é um perigo. Agora, deputado Eduardo, vale lembrar que o próprio Conselho de Medicina, ele fala que tem riscos e que, inclusive, os efeitos colaterais ainda não estão comprovados, que pode haver efeitos para o paciente. Como é que isso está sendo tratado? A comissão avaliou também esse lado? Sim, é uma questão, é um ponto de vista que tem que ser respeitado, já que é um conselho da classe, né, doutor?
e não só o Conselho Federal de Medicina, mas temos também um relato que os pediatras e também os psiquiatras também são contrários. Mas nós temos que ponderar algumas situações. A Organização Mundial de Saúde, que é um órgão da ONU, ela agora recentemente liberou o canabidiol, como tirou da lista de drogas e colocou, liberando essa substância para utilização como, não como droga, mas como... medicamentosa. Não medicamentoso também, terapêutico. Nutricional. Nutricional. Uma substância que pode ser usada como alimento. Exatamente. Então, totalmente livre e sem nenhuma restrição sobre controle, sobre utilização de... Então, a gente está tendo uma visão totalmente oposta do que hoje o Conselho Federal de Medicina e as demais entidades de classe estão preconizando. Mesmo assim, nós temos que ter cuidado, né? Critérios. Temos que ter os nossos estudos. A gente não pode se balizar apenas por parâmetros internacionais. Acho que os parâmetros internacionais são importantes, né? E dão um certo rumo que a gente deve... a necessidade de uma votação de uma proposta para se transformar em lei, não é isso? Sim, e essa questão que hoje a gente está vendo durante essa discussão, ela se dá no sentido de que cada ente federado está tomando uma posição diferenciada. Não seria ente federado, mas as instituições aqui no nosso país. Por exemplo, o STF está tendo uma visão de que o cidadão ele pode plantar de forma individual e fazer a sua própria substância para uso medicinal. Ou associações, também existem autorizações por meio de habeas corpus, que tem autorização plantio coletivo, né? Associações fechadas de pacientes. Então, isso a gente está vendo que o STF está tendo uma posição diferente da posição hoje da lei que já foi aprovada e também dos rumos que a casa está, essa casa de lei está tomando. Então, eu acho que a gente tem que ver de que forma a gente vai poder fazer algo que possa somar todos esses pensamentos que estão divergentes, né? Tá certo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo no Câmara Debate e voltamos já. Nós estamos ouvindo os deputados Eduardo Costa, do PTB paraense, e o doutor Luiz Ovando, do PSL do Mato Grosso do Sul. O tema é a regulamentação do canabidiol para uso terapêutico no Brasil. O Câmara Debate está de volta e hoje nós estamos conversando sobre a regulamentação do canabidiol para uso terapêutico no Brasil. É com os deputados Eduardo Costa, do PTB do Pará, e Dr. Luiz Ovando, do PSL do Mato Grosso do Sul. Bom, deputado Luiz Ovando, eu queria ouvir agora a posição do senhor com a possibilidade, e até a Anvisa já está discutindo isso, do plantio em residência, que até o deputado Eduardo tinha citado. Essa possibilidade não vai abrir também da pessoa poder usar para uso, né, social ou recreativo? Certo. Isso é muito importante, Regina, deputado Eduardo. Veja, nós estamos discutindo uma causa nobre, que é exatamente a terapêutica como uma opção em situações, às vezes, adversas, que não tem mais resultado, totalmente resistente, com um prejuízo orgânico significativo.
Mas quando a gente vê esse posicionamento que o deputado colocou do Supremo, permitindo o plantio individual para fazer uso, eu já fico preocupado e já retraio um pouco. Por quê? Porque nós não temos hoje ninguém plantando papoula, que é o grande, vamos dizer assim, fonte da morfina, do fentanil, de drogas que nós usamos na medicina chamadas psicoativas, e nós sabemos que são altamente causadoras de dependência. Então existe uma receita especial na medicina para você, e nem todos os médicos prescrevem para você poder fazer uso daquilo. A maconha, vamos dizer assim, né, esses dois elementos que são usados para fins terapêuticos, quando você abre para as questões recreativas, e aí não vai ter jeito, e a gente sabe que a ambição, deputado, humana do ponto de vista econômico é muito grande. E é bom a gente citar aqui que lá nos Estados Unidos, inclusive no estado da Califórnia, isso foi liberado e o pessoal já está fazendo inclusive bebida, refrigerante com cannabis sativa. Quer dizer, eu fico preocupado porque são drogas de ação central, neurológica central. E o que é importante nisso, e aí não se discute com muita frequência, é que quando você começa a usar determinados elementos estimulantes, como esses princípios ativos do cannabis sativa, como a própria cocaína, o álcool, né, a nicotina, são substâncias que elas são metabolizadas e o organismo vai se adaptando. Essa adaptação gera maior requisição de substâncias daquele determinado elemento para se ter o efeito desejado. A dependência. E aí é que gera a dependência. O indivíduo vai começando a ter necessidade e o organismo, pela sua adaptação, ele vai aumentando a ingesta. No caso, o álcool, no caso, a cocaína, qualquer tipo de elemento, até mesmo as chamadas drogas psicoativas que se usa normalmente, né, os hipnóticos que fazem o indivíduo dormir, né, os tranquilizantes de uma maneira geral. Então, a minha preocupação com essa liberação é exatamente isso. Eu não tenho nenhuma dificuldade em divulgar e difundir que, se precisa, nós precisamos usar terapeuticamente. Agora, você liberar para que alguém plantar em casa, ele não é químico, ele não é farmacêutico, né? Eu não sei, na condição de médico, lidar com isso ou aquilo em termos de procedimentos químicos de laboratório. Então, isso aí é meio tendencioso e nós temos que nos posicionar para evitar que isso aconteça. Agora, situações outras estabelecidas pelo governo, plantações específicas com aquela finalidade no hectare, na fazenda, onde quer que seja, do laboratório específico que fabrica a substância, vamos dizer, refinada para fins terapêuticos, é outra questão. Agora, liberar para que cada um possa pôr e fazer o seu determinado elemento, isso daí eu já fico com alguma restrição. Agora, deputado Eduardo, o senhor bem citou que o STF ele tem posição mais favorável à liberação, mas o próprio Executivo, apesar da Anvisa já estar caminhando para essa liberação, ele não é favorável. Como se chegar a um meio termo, se chegar a alguma proposta, alguma lei que realmente favoreça as pessoas que precisam desse tratamento, né, e que também não infrinja a lei? Bem, a grande questionamento, a grande situação que envolve essa autorização de plantio pelo STF é justamente o custo. Né? Hoje, como foi colocado aqui, a Anvisa ela está tentando fazer a regulamentação do medicamento. E ela tem a autorização de fazer o controle daquelas pessoas que querem importar o produto. E essas pessoas, elas preenchem uma documentação que é bem vasta, né? E após mais ou menos 1 mês e meio, 40, 45 dias, se recebe a autorização de importação. Essa importação, ela tem um custo elevado. E não se tem exatamente a precisão de que aquele produto importado ele tem uma qualidade que vá realmente atender
o paciente. Não se tem a segurança. Ele não está registrado na Anvisa, né? Então, essas questões acabam dificultando, principalmente para aquelas pessoas mais humildes, famílias que muitas vezes têm pacientes com patologias crônicas e que querem ter o acesso a esse tipo de tratamento. Eles não conseguem fazer importação devido ao custo elevado. Para se ter uma ideia, existe um medicamento no nosso país que está sendo vendido nas farmácias, e ele é a base do canabidiol e do tetrahidrocannabinol, que é a Mevatil. O nome é Mevatil, o nome do medicamento. Ele custa uma ampola em torno de R$ 2.800, R$ 3.000. Então, para você fazer o uso contínuo dessa droga, você tem que ter condições. E o que a gente tem a preocupação, eu acho muito pertinente as colocações do Dr. Luiz, mas eu tenho um receio, uma preocupação de que se não houver uma diminuição dos quesitos que a Anvisa está colocando para o plantio e para a produção desse produto aqui no Brasil, ou seja, a homologação de medicamentos, essas pessoas, lógico, elas não estão autorizadas a plantar de forma individual e nem as associações, né? Isso vai ficar restrito a grandes empresas, a grandes laboratórios farmacêuticos. Nem as farmácias de manipulação vão poder fazer a utilização desse insumo, ou ela porque até os produtos fitoterápicos são questionados muitas das vezes, né, que realmente estão sendo produzidos com todos os elementos químicos que são pedidos ali, né? Então, na verdade, vai se criar uma restrição só para grandes empresas, grandes laboratórios, né? Então, ninguém quer... isso não abaixaria os preços de qualquer forma. Exatamente. Os quesitos que a Anvisa está colocando, plantação indoor, rastreabilidade, filmagem da planta e uma série de outros, isolamento de segurança, então uma série de quesitos que vão ficar proibitivos, vão aumentar o custo e os medicamentos que vão ser produzidos aqui ainda vão ficar com custo elevado. Então, qual é o melhor dos mundos? O que é que nós gostaríamos? É que nós tivéssemos condições de ter medicamentos produzidos aqui no Brasil com a qualidade, com registro, né, com todos os parâmetros que a Anvisa está preconizando, a um custo mais acessível, claro, e que seja disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, principalmente aquelas famílias que não têm recurso algum para fazer a utilização desse tipo de medicamento. Uma última pergunta, doutor Luiz Ovando. Não seria o caso de haver pelo menos uma pesquisa, um incentivo à pesquisa, o Congresso aprovar isso daqui, para que tanto os laboratórios nacionais pudessem produzir e que também facilitasse esse consumo pelas pessoas e o uso pelo SUS? O que acontece aí, existe etapas, né? Veja que muitos dos medicamentos que nós usamos hoje aqui, né, aprovados, pressão alta, diabetes, enfim, pneumonia, eles importam o sal. E os laboratórios, eles simplesmente manipulam isso de uma forma bastante técnica, exigente pela Anvisa, enfim, e disponibiliza. Da mesma forma, isso poderia ser feito, né? Alguém que produz a essência, né, o tetrahidrocannabiol e o canabidiol, pudessem ser importados e 1, 2, 3 laboratórios, ou mesmo laboratório do governo. Antigamente existia, eu não sei nem... laboratórios oficiais. Oficiais, eu não sei nem se tem. Você podendo fazer isso, né? Ou então, se aqui com muita terra disponível, né, o governo teria que fiscalizar. Porque a grande questão é que você pode usar como remédio e você pode usar como tóxico, né? Como dizia Paracelso lá no início do século XV, né, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, né? Então nós estamos falando em remédio, né? Mas a gente sabe que há uma tendência à distorção dos seus propósitos com lesão cerebral. Esse é o grande drama.
Por isso que existe uma resistência muito grande e todo esse aparato de proteção e de dificuldades para que as pessoas desistam até de pedir. Então a gente tem que partir do princípio que vai ser exatamente terapêutico, mas que não se deva facilitar a posse, né, dessa planta com outras finalidades. Esse é o grande drama. E aí o governo vai ter que fiscalizar e nós também vamos ter que fiscalizar. Tá certo, deputados. Muito obrigada pelas explicações de vocês aqui no programa. Nós que agradecemos. Eu que agradeço, Regina. Obrigado. O Câmara Debate termina aqui. Eu sou Regina Assunção e conversei sobre a regulamentação do canabidiol para uso terapêutico com os deputados que são médicos, Eduardo Costa, do PTB do Pará, e Dr. Luiz Ovando, do PSL do Mato Grosso do Sul. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até mais.